E aí, amigos do Fazer o Quê? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam todos muito bem. E eu agradeço a audiência crescente desse podcast. Muito obrigado, pessoal. É muito legal, muito gostoso para a gente perceber que esse trabalho tem sido útil para você que deseja empreender, para você que não fica só no campo das ideias. Ah, tô com uma ideia de fazer isso, tô com uma ideia de fazer aquilo, mas nunca faz nada. O Fazer o Quê é dedicado ao fazedor, aquele que quer conhecer pessoas que já fizeram, pessoas que têm um histórico interessante a compartilhar, mas a gente também traz aqueles que ajudam a fazer, que atuam nos segmentos da consultoria, que oferecem suporte aos fazedores. E eu quero iniciar, como tradicionalmente, fazendo um agradecimento muito especial, muito importante para o nosso patrocinador, que é a CIA Técnica by Gubolin Company. A CIA Técnica, ela atua no Brasil desde 2010. Ela desenvolve projetos internacionais e tem clientes no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. Ela tem uma missão muito clara: conecta atividades, negócios e empresas por meio da transformação digital, fornecendo soluções tecnológicas e de negócios de forma personalizada. Como resultado dessa expansão internacional, em 2022, porém mais recentemente, nasceu a Gubolin Company, empresa que tem sede em Toronto, no Canadá, que tem focado a sua atuação em projetos de inovação e transformação digital nos setores da logística, transporte e cadeia de suprimentos nos mercados norte-americano e canadense. Não é pouca coisa não, pessoal. Eu faço um agradecimento todo especial ao patrocínio da CIA Técnica e hoje eu convido vocês para assistir um vídeo muito legal sobre o universo CIA Técnica. Solta o vídeo, por favor. Integridade, expertise e comprometimento. Essas são as palavras que resumem a jornada de sucesso da CIA Técnica by Gubolin Co. Transformação digital de negócios com tecnologias de ponta. Através de algoritmos inteligentes, nós atendemos às mais diversas necessidades de nossos clientes. Após uma década de história, embarcamos em uma nova fase, abrindo portas para o mercado internacional. Expansão em novos patamares de crescimento. Fortalecimento do negócio e das relações. No Brasil, a estrutura está ainda mais robusta para atender com qualidade e abraçar novos projetos e desafios. Princípios sólidos e valores nascidos no Brasil. Continuamos honrando cada um de nossos clientes e parceiros, levando a inovação e o compromisso da excelência. Somos a CIA Técnica by Gubolin Co. Conectamos o mundo com tecnologia sem fronteiras. E agora, minhas amigas e meus amigos, eu vou falar um pouco sobre o nosso convidado. Esse cara tem uma história interessantíssima para contar. Ele é filho do seu Otaviano e da dona Elza, ele é marido da Rose, ele é pai do André, da Carolina e da Renata. Ele é natural de uma cidade simpaticíssima do interior do estado de São Paulo, chamada Mirandópolis. Dedicou toda a sua vida profissional ao mercado farmacêutico, um mercado cheio de segredos, um mercado que eu tenho descoberto aos poucos e é cada vez mais instigante, interessante. Hoje a gente vai falar bastante sobre os segredos desse mercado tão especial. Ele já atuou em distribuidoras, ele teve suas próprias farmácias e hoje ele é sócio e diretor executivo da rede de farmácias Poupe Aqui, que já tem mais de 80 lojas, que tem apresentado nos últimos anos um crescimento importante por questões relacionadas a nicho, a escolhas muito inteligentes que a rede Poupe Aqui fez. E hoje a gente vai conhecer a história desse querido amigo, pessoa que vocês vão ter a oportunidade de conhecer agora. Bem-vindo,
Sérgio Otaviano, obrigado pela tua presença. Cara, eu estou muito feliz de te receber aqui. Furquim, eu que agradeço essa oportunidade, né, de estar aqui falando com você. Quero deixar claro aqui a minha admiração por você, dizer que você é importante no dia a dia da Poupa Aqui. Você hoje participa de todas as nossas decisões, tem me ajudado muito, né, a entender esse mundo corporativo, que não é uma coisa muito simples, né, mas você é muito experiente nisso e tem me ajudado muito nisso. Então é isso, Furquim. Nasci lá em Mirandópolis, uma pequena cidade, a qual eu me orgulho muito. Até hoje meus pais e meu irmão moram lá em Mirandópolis. Você vai lá em Mirandópolis com frequência? Inclusive amanhã estarei lá. Opa, que legal. Tenho um irmão também, que é o Renato, uma pessoa bem presente na minha vida também, me aconselha muito, é o jurídico da nossa empresa até hoje. E é isso aí, Furquim. Eu com 18 anos fui para São Paulo, a convite de um tio, um irmão da minha mãe, que eu considero o meu pai profissional, que é o Rui, uma pessoa muito querida, muito importante na minha vida. Família do interior, família humilde. Quando alguém ia para São Paulo e se dava bem, tinha sempre aquela perspectiva de levar mais alguém. Isso. Né? E foi dentro desse contexto que o Rui convidou para que eu fosse para São Paulo. Fui para São Paulo, entrei na Droga Raia, empresa a qual o Rui já era diretor na época. Comecei minha carreira profissional lá, tive uma carreira bem rápida de 4 anos. Saí de lá como gerente de convênios, né? Eu rodava o estado de São Paulo para abrir convênios para a Droga Raia. Aprendi muito, empresa maravilhosa, tanto que hoje é uma das principais redes de drogaria do mundo, né? Não só do Brasil. De lá fui para uma distribuidora muito grande, uma distribuidora nacional, a qual eu entrei como representante comercial e saí como diretor comercial dessa empresa ao longo de 12 anos. Dessa distribuidora saí, fui para uma outra distribuidora, nessa outra já entrei como diretor comercial, fiquei mais 10 anos. E aí saí para a aventura Poupe Aqui. A vida inteira lidando com remédio, a vida inteira lidando com donos de farmácia e convivendo nesse mundo. Com mais 2 amigos, resolvemos fundar a Drogarias Poupe Aqui. E estamos aqui hoje na luta com 80 lojas. Puxa, que trajetória legal, né? A gente que frequenta o varejo, nós olhamos assim com muita atenção para os diferentes tipos de varejo. E farmácia é um negócio que fica um tanto quanto no campo da curiosidade, né? Então, óbvio, eu sou cliente de farmácia como todo mundo é. E a gente percebe um comportamental, né? Então, por exemplo, o ambiente de farmácia, ele se parece. Quando eu estou na Droga Raia ou quando eu estou na Drogazil, nas grandes redes, eu encontro mais ou menos as mesmas práticas. E aqui, Sérgio, a gente tem um bate-papo muito voltado para a performance comercial. Sim. A gente pensa muito em venda, né? E tem uma coisa que está sempre aqui rondando a minha cabeça. O atendimento em farmácia, ele costuma ser um pouco mais passivo do que o atendimento do varejo tradicional. Dificilmente a gente recebe uma oferta, dificilmente o balconista ele complementa o teu pedido com alguma sugestão no campo da venda. Por que isso é assim? E como é que você enxerga isso no ambiente Poupe Aqui? Furquim, eu acho que para responder essa pergunta sua, eu preciso primeiro dizer o seguinte, que o segmento de varejo farma, ou o segmento farmacêutico de maneira, ele vive em constante mudança. Então eu acredito que para um bom observador, ele vai ver que isso que você está dizendo vem aos poucos mudando. Mas vamos pensar um pouquinho no ambiente de uma drogaria. Você tem 2 mundos dentro de uma drogaria. Você tem primeiro o mundo do medicamento, que é uma questão extremamente regulamentada, né, onde você tem Anvisa, onde você tem Conselho Regional de Farmácia, que interferem na dispensação de medicamento. Então, a venda do medicamento
você pode agregar informação nessa venda, mas você não pode induzir a compra, né? Então, se a pessoa entrou na loja para comprar um remédio para dor de cabeça, eu não posso induzir ele a levar 2, porque ele foi lá para curar a dor de cabeça dele. Então, no medicamento, a gente sempre vai ter essas regras de, vamos falar assim, de não indicação, né? Eu não posso ter uma empurroterapia no medicamento. Perfeito. E isso o mercado vem mudando. No passado a gente tinha muito empurroterapia, que a gente chama, hoje a gente não tem mais, e isso é uma mudança positiva, no sentido de seguir aquilo que está na receita médica, correto? Correto. Porém, se a gente olhar a venda de uma loja hoje, 50% é medicamento, na média eu estou dizendo, média Brasil, 50% medicamento e 50% não medicamento. Nesse não medicamento, aí essa postura conservadora, essa postura protocolar, vamos chamar assim, ela não cabe. Para vender o restante, você sim precisa ter uma venda consultiva, você precisa oferecer, você precisa explicar para aquele consumidor o porquê que você está vendendo aquilo. Sim. E esses outros 50% são divididos entre nutracêuticos, né, suplementos alimentares, diagnóstico e produto de higiene e beleza. Sim. O produto de higiene e beleza é uma fatia do mercado onde a mídia atua muito forte, gerando demanda, né? Então o cara lança um shampoo novo hoje e amanhã já tem uma propaganda dizendo quais são os benefícios daquele shampoo. Na questão do suplemento alimentar, ele é uma venda totalmente assistida, né? No sentido de você estar conversando com o consumidor. Então, se eu estou atendendo um consumidor que faz uso de uma estatina na vida para reduzir o colesterol dele, ou que ele é diabético, eu tenho sim que abordar esse consumidor e passar para ele quais são os suplementos alimentares que vão ajudar ele na manutenção dos índices dele. Sim. Então, se a pessoa é diabética, existem suplementos alimentares que ajudam a regular os picos de açúcar no sangue, né? Então, você tem hoje, por exemplo, uma substância chamada picolinato de cromo, que cientificamente comprovada que ela não deixa a sua insulina ficar subindo e descendo a todo momento. Olha só. Então, isso é uma venda consultiva, Sim. né? Uma venda que Sim. eu preciso que o atendente fale com o meu paciente, vamos chamar assim. Então, eu diria que a farmácia do futuro, ela é uma mistura das duas coisas. Ela é uma mistura desse atendimento mais protocolar, mais técnico, da dispensação do medicamento, mas ela é uma outra parte voltada à qualidade de vida, à prevenção, que precisa ser ativo. E uma coisa... E muito bem informado também, Sim, né, Furquim? Porque eu não posso falar besteira, né? Eu preciso saber aquilo que eu estou falando. Estou tratando de saúde. Uma coisa que eu percebo é que, por exemplo, né, eu tô ali, tem todo um trabalho desenvolvido para cosmético, tem todo um trabalho desenvolvido para cabelo, né? Para tanta coisa legal que tem numa farmácia, mas se eu for comprar um remédio, poderia haver um convite, ó, o senhor já conhece a nossa área de cosméticos? Vamos dar uma passeada ali, deixa eu mostrar umas coisas para o senhor, né? Enfim, uma atuação um pouco mais varejista e menos devoradora de fila, né? Parece assim que o cliente da farmácia, ele está sempre querendo que a farmácia o coloque para fora, que ele deixe de ser alguém a atender. E isso me parece tirar um pouco da pegada da venda. Pode ser uma percepção de consumidor que é fóbico por venda. Eu sou fóbico. Eu adoro entrar num ambiente onde me oferecem as coisas. Sim, onde eu sinto venda vivendo. Você é extremamente observador, né, Furquim? Mas o que eu vejo é assim, Furquim, nós temos hoje... Toda vez que se fala em drogaria, se lembra do balconista, né? Não tem ninguém mais presente dentro de uma drogaria ou de uma farmácia do que o balconista. Então nós já estamos dizendo que ele é um balconista, que ele vive atrás de um balcão. Eu acho que existe um paradigma que o mercado já vem trabalhando para quebrar, que essa pessoa ele é um atendente, ele não é um balconista, né? Inclusive já existe plantas de farmácia muito moderna onde o balcão some.
né? Então é mais ou menos assim que a gente brinca nos treinamentos. Eu não consegui tirar o balconista de trás do balcão, então eu vou tirar o balcão da frente do balconista, porque eu vou ter o mesmo resultado. Sim. Então isso que você está falando, ele é muito forte dentro do segmento hoje, ele é muito discutido e é muito falado, né? Realmente precisa quebrar esse paradigma. A farmácia também precisa ser uma experiência de compra uma jornada positiva, legal. né? Eu preciso ser bem atendido na hora que eu vou comprar o medicamento, eu preciso ser bem atendido a hora que eu vou comprar meu produto de higiene e beleza, eu preciso ser bem atendido no caixa. Como eu comecei dizendo, o segmento ele é muito regulamentado. Então, aquele medicamento que tem a tarja vermelha, que é o medicamento que eu só posso vender com a apresentação da receita médica, ele não pode ficar ao alcance do consumidor. E daí é que nasceu o balcão. Então, o balcão existe... Para que eu não vá Exatamente, Furquim. Só que isso é do século passado. Né? Então, se eu não posso pegar o remédio, então ele não precisa estar exposto. Então, se a gente parar para pensar, aquela prateleira atrás do balcão, hoje ela já não faz tanto sentido. Porque eu não preciso dela ali. Porque o meu consumidor, que é o alvo de tudo que eu faço dentro de um varejo, o alvo é o consumidor. Sim. Se o consumidor não pode pegar aquele remédio, por que aquele medicamento vai estar ocupando um espaço tão nobre da farmácia? Tanto que a gente tem modelos hoje, Furquinha, onde esse medicamento sai dali, ele vai para transversal ou até para gavetas. Né? Nos Estados Unidos o medicamento tarjado fica dentro de gavetas, porque... sempre vai ter que ir lá pegar ele. O consumidor nunca vai poder pegar. Então ele pode estar guardado em qualquer lugar. Não adianta ficar exposto. Isso. Então eu digo assim, o varejo farmacêutico está passando por uma revolução onde você está pensando muito assim, quanto eu pago de aluguel nesse espaço? Aí eu pago R$10.000 de aluguel nesse espaço. O que esse espaço me oferece? Ele me oferece aqui 70 metros quadrados. Desses 70 metros quadrados, o que eu estou usando para uma venda... de visual, uma venda que eu exponho bem meu produto e o cliente compra. Então, nesse raciocínio, aquela prateleira perde o valor. Né? Então, hoje as pessoas estão pensando mais nisso. Não tem nada mais atual no segmento farma que é aumentar mix de produto. É Sim. ter mais produtos dentro da loja para aumentar a venda por metro quadrado. Então, é um segmento em constante mudança. Tá? Porque não tem verdades absolutas. Não, é assim, vai continuar assim. Não, é assim, mas pode mudar. Tem gente pensando sempre nisso. Você falou em Estados Unidos, né? E eu lembrei daquele modelo Walgreen, aquele modelo que eu cheguei a comprar salada de fruta. Isso. E tinha uma série de produtos de conveniência, Sim. comida, né? Aquele modelo já foi testado no Brasil? Tem uma barreira cultural? O que acontece? Na realidade, a barreira é mais do que cultural, tá? Na realidade, a barreira é institucional. Tá. A Anvisa brasileira, que é o FDA americano, sim. ela não dá a mesma flexibilidade que o FDA dá. Então tem muita coisa que tem dentro de uma Walgreens, de uma Boots lá nos Estados Unidos, que não poderia vender aqui. E quando pode é com briga com a Anvisa, com liminar, e acaba não caminhando nesse sentido. A polpa aqui, ela vem na mão contrária disso. Né? Ela vem na mão do seguinte sentido: eu sou um vendedor de remédios, eu estou aqui para atender aquele consumidor de uso contínuo e eu tenho dentro da drogaria o mix adequado para saúde, vamos dizer assim. Né? Então eu não vendo carvão, eu não vendo filme fotográfico, eu não vendo pilha. Né? A gente tem um mix mais customizado para que você tenha um estoque que te remunere melhor, né? Porque dentro de uma drogaria não existe nada que te tome mais dinheiro do que o seu estoque. É onde a atenção tem que estar o tempo inteiro. E a gente é bem especialista nisso, nessa gestão de estoque. Olha, esse item tem que ter, esse item não tem que ter porque não gira o tanto suficiente. Essas lojas gigantescas não tiveram resultado positivo aqui no Brasil. Não gigantesca de tamanho, gigantesca de mix mesmo, de vender, variedade, de tudo. Diversificação. E a Anvisa ainda não aceita que isso aconteça assim. Nos Estados Unidos, tudo é suplemento alimentar, né? Lá tudo é liberado. É uma cultura diferente. Até acho a de lá mais correta do que a daqui, mas
talvez a gente tenha que aperfeiçoar as leis para que a gente possa ter uma farmácia que abranja outros setores. Uma coisa que está muito forte no segmento hoje, Furquim, é a questão do atendimento, né? Então, nós temos algumas mudanças na questão das possibilidades do farmacêutico. Então, hoje um farmacêutico dentro de uma drogaria, ele pode sim dispensar medicamentos, aqueles medicamentos que a gente chama de MIP, né, que são medicamentos isentos de prescrição. Hoje o farmacêutico pode prescrever esse medicamento para qualquer paciente. Isso é lei. É lei. Né? Isso ainda está em fase de implantação, não tem muita gente praticando ainda, mas isso é um mercado totalmente novo que vai aumentar muito o mercado da drogaria. Fora isso, nós temos a questão dos testes, né, que já estão liberados para a drogaria. Então, a drogaria hoje pode fazer teste de glicemia, ela pode fazer teste de gripe, ela pode fazer teste de Covid, ela pode fazer teste de gravidez, enfim, tem uma infinidade de testes que já foram regulamentados pela Anvisa e que a farmácia, atendendo algumas exigências, já pode fazer esse tipo de teste. Como nós estamos presentes em muitas cidades pequenas, a gente está estudando isso muito de perto para começar a implantar isso. Então, essas duas coisas a gente vê como um mercado muito importante, que é o atendimento do farmacêutico e a questão do diagnóstico, que hoje não é feito dentro das farmácias. Agora, uma coisa que eu gostaria de compreender melhor, e acredito que quem está assistindo a gente também, né? A razão da escolha de vocês por um determinado modelo, né? Então a gente identifica muito claramente essas mega lojas, tipo Raia, Drogazil, essas, né, lojas gigantescas, de mix gigantesco, e a gente identifica esse modelo Poupe Aqui, que ele quase que nos diz que o foco é o custo-benefício. Sim. Né? É um modelo mais simples, porém um modelo onde eu encontro o medicamento genérico, o medicamento o genérico e similar como foco do negócio. Exatamente. Né? Então eu gostaria de entender os diferenciais do modelo da Poupe Aqui em relação a essas convencionais gigantescas. A Drogarias Poupe Aqui, ela nasceu como uma franquia. Você é um profundo conhecedor desse mercado de franquia e sabe que existe uma lei que rege a franquia. Então, nós nascemos obedecendo todas as leis da franquia. Então, nós nascemos com valor de investimento, tempo de retorno desse investimento, ponto de equilíbrio. Então, nós somos obrigados por lei a ter um modelo muito escrito. É diferente amanhã o Sérgio toma a decisão de abrir uma drogaria para ele vai lá e toca a vida. Toca a vida. Não, aqui não. Aqui a gente tem um modelo com valor de investimento, com tempo de retorno, com ponto de equilíbrio muito estabelecido. Então, a escolha do mix, ela está ligada a tempo de giro. Então, de repente, eu deixo de vender determinado produto porque aquele produto vende 1 a cada 6 meses. E ele não se paga, ele é um produto negativo dentro da empresa. Então, talvez esse produto eu não tenha. Então, eu tenho um mix adequado e ajustado para aquilo. Quando eu vou colocar o estoque, são feitas dezenas de análises para ver que dia que esse dinheiro vai voltar para mim. Então, se eu estou pagando R$100 no medicamento hoje, que dia que esse medicamento vai ser vendido, com que prazo eu vou vender esse medicamento para que esse dinheiro volte. Tudo isso tem a ver com o que eu falei no começo, que é o modelo de franquia, que precisa dar essas certezas para quem está investindo. A gente trata com o investidor. Né? E aí, quando você falou de genérico e similar, tem uma outra coisa. Eu não posso ficar agregando custo a esse medicamento. Né? O consumidor, aquele que é o nosso foco, é o consumidor de uso contínuo. Então, ele tem aquela cesta de medicamento que ele compra ela todo mês. É um boleto, praticamente. É um boleto. E todo mundo faz um exercício de como ele pode gastar menos com essa cesta. Né? Não é prazeroso comprar remédio. Lógico que não. Você quer que sobre o dinheiro para você comprar a tua espuma de barba, a tua loção. Isso, né? Natural isso. Eu sou assim também. Então a gente pega esse pacote e tenta cada vez gastar menos. É aí que a Poupe Aqui entra.
Então, eu tenho um custo operacional muito pequeno, muito ajustado. Então, a gente é muito, falar a palavra correta, a gente é muito chato na hora de achar o ponto. A gente faz todos os estudos para pagar somente o aluguel que aquele ponto vale, o aluguel que vai me dar o retorno, né? E eu costumo dizer que não existe aluguel caro e aluguel barato. Existe aluguel que vale e aluguel que não vale. Então, a gente está muito preocupado em pagar o que o aluguel vale, né? Para que eu consiga ser competitivo no preço desses medicamentos, né? Que não é uma compra de prazer. Não adianta eu colocar uma sacola bonita, não adianta eu criar... Não, isso aqui é produto de primeira necessidade, é arroz, é feijão, né? Então, eu preciso entregar isso barato. Como eu disse no começo, isso é 50% do nosso negócio, Sim. né? Que é a venda de medicamentos. Então, a gente tenta fazer com que a operação não tenha nenhum tipo de desperdício. Então, a gente mede quanto que cada funcionário vende, a gente analisa muito o relatório de venda por hora dentro da loja para entender qual é o horário que essa loja tem que ficar aberto. A gente procura não ter desperdício de atendimento, de largar o balconista lá parado, porque aquilo ali é custo para quem está comprando Sim. a mercadoria. Então, tudo isso faz com que a gente seja muito competitivo no preço. Sim. Correto? Foi Correto. assim que a drogaria Poupa Aqui nasceu. Foi assim que a gente viveu até o ano passado. Do ano passado para cá, com a pandemia criou um conceito muito forte de conveniência dentro da farmácia, porque estava tudo fechado e a farmácia estava aberta. Então, a gente vem melhorando o nosso mix, mas com ciência, não é com achômetro, eu acho que esse copo de água vai vender e eu vou colocar esse copo de água aqui. Não. Existem institutos dentro do segmento que medem tudo isso para que a gente chegue e possa dizer para o licenciado, olha, invista mais R$20 mil em estoque, nesses itens aqui que você vai ter o teu retorno. Olha só. É Então, isso. quer dizer, uma situação que é muito comum no franchising, né, que a gente observa atentamente, apesar do segmento farmacêutico ser muito técnico, você pode receber um investidor que nunca viu farmácia mais gorda na vida. Você tem gente na rede Poupe Aqui que veio de outros segmentos e que nunca tinha visto farmácia e que hoje tem performance no negócio? A maioria absoluta. Porque A maioria. A maioria absoluta. Os caras nunca tinham visto farmácia e Nunca entraram. tinham visto farmácias e entraram. Eu costumo dizer o seguinte, eu preciso de duas coisas. Eu preciso que a pessoa saiba fazer a gestão de uma empresa, saiba o que é um DRE, o que é um fluxo de caixa, o custo da CLT, enfim, que seja um administrador de empresa. Estou dizendo aqui informação acadêmica, Não, nada disso. entendi. Que o cara saiba o que é uma as noções empresa. básicas do que é Isso. uma empresa. E que ele saiba fazer gestão de pessoas. Né? Porque eu não consigo fazer gestão de pessoas, né, de 80 lojas, uma na Grande São Paulo, a outra lá em Dracena, é impossível. Né? Isso tem que ser dele. O restante a gente leva para ele. Né? Que é mix de produto, como atender, como falar, como comprar. A gente tem uma gama de fornecedores muito bem estabelecida. Tanto eu quanto meus sócios somos do segmento farma a vida inteira. Eu trabalhei como fornecedor 30 anos da minha vida. Então, eu conheço os distribuidores, conheço a indústria. Então, tudo isso somado ao bom trabalho do licenciado lá na ponta, principalmente nesses dois pontos que eu te disse, que é a gestão de pessoas e a gestão do negócio dele, é independente. Eu tenho ex-bancário, tem engenheiro, tem policial, Olha que nós legal. temos de tudo. Você tem um ex-jogador do Palmeiras? Temos um ex-jogador do grande Palmeiras, né? Eu diria Isso, do Palmeiras. Meu grande amigo Claudecir, vai aqui Claudecir. um agradecimento a ele também, uma pessoa muito especial que nos ajuda bastante no dia a dia. Está indo muito bem, inclusive acaba de comprar a segunda licença. A segunda licença. Vai montar Onde é a loja do Claudecir? Claudecir tem loja em Jaú. Jaú. Ele é natural de Barra Bonita, né? Nós temos um licenciado muito especial lá em Barra Bonita, que é o Luciano, irmão do Marlon, que almoçou com a gente essa semana. Sim.
E o Claudeci conheceu a Polpa Aqui lá através do Luciano e montou a primeira loja em Jaú e já está montando a segunda loja. E o filho dele muito rapidamente. É um negócio familiar, né? É um negócio familiar, trabalha o Claudeci e o filho no negócio. Bem comum. É jovem, né? Eu vi jovem, é um menino, né? É um menino, tem 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. E o Claudeci é jovem também, acho que tem 40 e poucos anos. É jogador de futebol para cedo, né? Para cedo. Que legal. E assim, porque é muito comum isso dentro da Polpa Aqui, de trabalhar a mulher, o marido, o filho. É bem comum. Ou seja, é um muito negócio bom. que pode ser tocado por uma família. Pode, na maioria das vezes assim, vai até diminuir o custo, porque vai ser um prolabore familiar, não vai ser aquele negócio da obrigação trabalhista. Exatamente, né? exatamente. Bem legal, né? Bem interessante. 90% dos gestores são da família. Agora, Sérgio, a Rede Polpa Aqui, ela se associou recentemente à FEBRAFAR, né, que é a Federação Brasileira de Farmácias. Exatamente. E eu percebi que foi meio assim um divisor de águas, né? Foi marcado por um evento. Eu participei, tive a alegria de participar desse evento. Eu vi a tua rede chegando ali e se impressionando muito com a estrutura da FEBRAFAR. Quando a gente pensa em federação, associação, você pensa lá um auditório, uma coisa. Não. É um monstro em aporte de serviços e de tecnologia. Eu queria que você dissesse para nós assim, a importância da Rede Polpa Aqui associada, filiada à FEBRAFAR e que tipo de benefícios isso traz para a rede de um modo abrangente. Eu diria assim, Furquim, é um divisor de águas, né? Eu acho que existe a Polpa Aqui antes da FEBRAFAR e a Polpa Aqui depois da FEBRAFAR. Gostaria aqui de deixar o meu agradecimento a Edson, a Neto, a Eduardo, todas as pessoas da FEBRAFAR, da maneira como nós somos recebidos lá e tudo que eles estão proporcionando para nós. Então, assim, em poucas palavras, Furquim, eu diria para você que a FEBRAFAR nos dá hoje, com as suas ferramentas, que são inúmeras, né, que vão desde a compra até a gestão do PBM, enfim, passa por todos os processos do varejo, né? Eu diria que a FEBRAFAR nos coloca hoje com a mesma capacidade do ponto de vista de conteúdo, de ferramenta, de uma grande rede. Quando eu estou falando grande rede, eu estou falando de Raia, São Paulo, que são empresas SA, com estruturas de executivos gigantescos, né? E para resumir um pouco isso, eu acho que os executivos que a FEBRAFAR tem hoje são executivos do mesmo nível que essas grandes redes têm. Então, o nível de informação e a gestão dessa informação que a FEBRAFAR faz eleva o nosso nível assim para um outro patamar, né? Eu estou muito satisfeito. Os licenciados, como tudo, né, tem que começar por etapas, né? Então eu já tenho alguns licenciados que já estão usando as ferramentas e o nível de empolgação é muito grande. Eu acho que sei lá, acho que o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro, né? Verdade. Por isso que nós estamos aqui todo dia trabalhando, né? Porque senão a gente ia viver do passado. Mas eu acho que o futuro da Polpa Aqui está muito ligado às ferramentas da FEBRAFAR. Você pode exemplificar um pouco, por exemplo, uma ferramenta, um negócio que me impressionou foi uma definição de mix da farmácia de acordo com a região onde ela atua. Como é que funciona isso? Esse aporte de inteligência, que é um negócio restrito a quem pode pagar muito por esse ferramental. Eu consigo até te dar um exemplo disso, né? Então, assim, o mercado ele tem duas grandes empresas, todas duas multinacionais, que medem a demanda do mercado. A Nielsen, que do segmento alimentar, que todo mundo conhece. Dentro do segmento farma tem a Equivia e tem o Close-Up. Correto? Sim. São duas empresas que medem demanda do segmento farma. Se eu, como rede, quisesse ter essas duas informações, eu estou falando aqui de um orçamento mensal de uns R$50 mil, pelo menos, para que eu, Polpa Aqui, quisesse ter essas duas informações em tempo real dentro... Um comprometimento mensal aí de um dinheiro que importante. Imenso. A Polpa Aqui tem uma ferramenta chamada Bússola, que é essa ferramenta que você está dizendo, onde ela junta a informação do Equivia e do Close-Up, mais
a demanda das 14 mil, na verdade não são 14 mil, eles acabaram de mandar o comunicado comemorando que já somos 15 mil. 15 mil lojas. Então a Febrafar tem 15 mil lojas no Brasil. Então o Bússola junta essas 3 informações e me devolve ela de uma maneira muito fácil de eu enxergar, que é a demanda da minha loja. Então eu tenho uma loja lá Mirandópolis. Em Mirandópolis. Então eu consigo olhar quanto a minha loja de Mirandópolis vende, o que a minha loja vende e o que o mercado de Mirandópolis vende. E aí eu consigo medir aquilo que eu estou na média do mercado. Então, sei lá, vamos dar um exemplo. A cidade de Mirandópolis vende, sei lá, 10 mil losartana de 50 por mês. Eu tenho 10, minha loja tem 20% do mercado. Só que no caso da losartana, ela não vende 20%, ela está abaixo. Sim. Aqui tem uma questão. Uma ou é preço, é. né, ou é estoque que eu não estou mantendo corretamente, mas esse produto eu preciso de atenção nele. Eu preciso ajustar o preço dele, ou para cima ou para baixo, para que eu também tenha isso aqui. Então é muito fácil. Quando eu disse para você lá atrás que a gente consegue dizer para o licenciado o que ele tem que colocar dentro da loja, é o resultado do Bússola. E junto com o Bússola, a gente tem uma outra ferramenta, um outro robozinho que a Service Pharma criou para a gente, nosso amigo Afonso, que é uma consultoria especializada nesse tipo de comportamento de consumo. Exatamente. A Service Farms entra mais a fundo em tudo isso. Então ele criou lá para a gente um robô que cruza o mix da loja com esse mix do mercado, já tira o que está faltando e já calcula a demanda do que está faltando. Então, não vou dizer para você, coloque losartana. Eu vou dizer para você, coloque 6 losartanas. Eu vou até no número. Sim. E isso é muito importante, né, Furquim? Porque isso é dinheiro, né? Se eu fizer uma gestão de estoque errado, o resultado lá no final sempre vai ser negativo. Não, e diminui o operacional do licenciado. Não, o cara não tem tempo. Ele não tem que ficar pensando. Não tem tempo nem informação, né? Então, quer dizer, ele recebe uma orientação específica de compra. Ele não precisa fazer uma gestão de estoque onde ele vai arrancar os cabelos. Não. Ele vai receber a coisa... Isso. Isso ele não teria como... Se tivesse uma iniciativa isolada, ele não ia ter acesso a isso. Isso é uma outra coisa importante a gente destacar. Vamos pensar no nosso RP. Né, que é o RP que a rede orienta. Então, nossas lojas trabalham com o Alpha 7. Imagina que você é uma drogaria lá em São Paulo e você tem o Alpha 7. E você acha que no dia a dia lá o Alpha 7 não está te atendendo de maneira adequada, correto? Qual que é o relacionamento que você tem com o Alpha 7? Você é um. O Alpha 7 deve ter 10 mil clientes só no estado de São Paulo. Fora grandes redes. Fora as grandes redes. Aí o que o cara ganha? Eu tenho relacionamento com o Alpha 7. Os meus funcionários têm relacionamento com o Alpha 7. Então, tudo aquilo que acontece na loja, a gente vai compilando, vai juntando, vai entendendo, ó, essa loja aqui reclamou disso, essa loja reclamou da mesma coisa. Ô, Alpha 7, isso aqui não é mais um problema pontual, isso aqui é uma coisa que precisa mudar no sistema. Então, a gente tem uma proximidade muito grande e consegue fazer isso. Uma coisa que o cara isoladamente jamais conseguiria fazer. É verdade. Isso vai pronto para ele, né? Ele recebe só o resultado disso. Eu tenho na cabeça, Furquim, que é aquilo que eu disse. Ele tem que saber olhar o macro de uma empresa, ó, meu fluxo de caixa está positivo, meu DRE está positivo, meus funcionários estão ok, fazer a gestão de pessoas e gastar o tempo dele olhando para o negócio e pensando como vender mais. Sim. É isso. Né? A gente vê muito dono de drogaria absorvido pela rotina, sabe? O que você faz? Eu chego cedo, eu abro a loja, eu tenho que abrir o caixa, eu tenho que fazer isso. Aí chega de tarde e fala, que momento você parou para pensar na tua loja? Não tem tempo para isso não. Que momento que você parou para dar uma olhada nos teus concorrentes, para ver como é que a cidade está indo, para onde a cidade está indo? Que momento que você parou para analisar qual é o marketing que teu concorrente está fazendo? Não, isso eu não tenho tempo não. Esse é o, vamos falar assim, é o lojista que está com dificuldades, né? Porque ele precisaria ter esse tempo. E a gente trabalha para dar esse tempo para ele. Agora, uma coisa que também me chama a atenção
Eu presenciei uma cena, né? Vou até me recordar dela porque eu achei muito curiosa. Chega para você uma solicitação de um investidor que diz o seguinte: olha, eu tenho um ponto ali naquele posto de combustível que fica no entroncamento da avenida tal com a avenida tal, e eu assistindo a cena, fiquei assustado porque você falou: não faça isso. Não faça isso, né? Vamos analisar, não é assim porque o ponto está disponível que ali uma farmácia vai dar certo. Isso. E você depois me mostrou por que apesar do posto de combustível ser um ponto vistoso, a farmácia ali talvez não tivesse nenhuma chance de sucesso. Gostaria de saber o seguinte: como é que funciona esse negócio da escolha do ponto? Sim. Da orientação para o investidor que às vezes tem o dinheiro de uma vida, o cara tem o dinheiro de uma vida e não pode errar, né? E ponto é um negócio que se errar é trágico. Como vocês orientam a escolha do ponto para colocar a farmácia? A farmácia, ela vem de conveniência, ela vem de praticidade, e como eu disse no começo, ninguém sai no final de semana para ir na farmácia comprar, né? A pessoa no final de semana quer ir no shopping, quer ir no cinema, então talvez o shopping, o cinema possa estar num lugar isolado lá, que as pessoas vão se deslocar para ir até lá. A farmácia não é isso. Hoje, Furquim, existe não sei se é uma nova ciência ou uma nova área do negócio chamada geomarketing, né? Que é o estudo do mercado naquela localização. E hoje a gente está bem adiantado nisso. Então a gente consegue entender, primeiro, qual é o perfil da população daquela região, porque eu posso ter uma região com uma população muito grande, mas que não é consumidora de medicamento. Sim. Eu posso ter uma população muito grande, mas num nível econômico que não é o nível econômico que minha loja atende. Eu posso ter um lugar muito bonito, mas que o tráfego de carro é o contrário do que eu precisaria que fosse. Minha loja está nas costas do que vai. Então, assim, o estudo é muito profundo. Primeiro, a questão do geomarketing, localização, público, número de pessoas, número de passantes, perfil desses passantes. Olha, passa criança, passa adulto, passa 50 a mais. O que passa nesse lugar? Hoje a gente tem todas essas informações. Depois a gente vai para o Bússola, que é a ferramenta da Febrafar, que vai me mostrar qual é o mercado de medicamento daquela região. E dos não medicamentos daquela região. Então eu vou olhar qual é o mercado macro, eu vou analisar quantos concorrentes tem ali naquela região e eu vou entender se ali cabe uma loja minha, eu sei quanto eu preciso vender para sobreviver, né, e para ganhar dinheiro. Então eu vou, não cabe, aqui não cabe. É que, assim, às vezes a gente recebe pessoas, e nesse caso que você presenciou, uma pessoa que tem o dinheiro, ele já tem o ponto e ele quer adaptar o negócio àquele ponto. E você vai estudar o ponto, é negativo. Fala, ali não vai dar. Ali não vai dar certo. Então a gente procura não entrar nessas aventuras, vamos dizer assim. Ou seja, não é porque o sujeito tem o dinheiro e tem o ponto e quer colocar a farmácia ali, né, que se o estudo não apontar que ali é um ponto com alto viável, potencial, né, e viável, não adianta a gente deixar o sujeito entrar numa fria, é melhor renunciar ao investimento, né? Com certeza, é uma pena, né? Mas se a pessoa não aceitar isso... porque não dá para contrariar os números, né, Furquim? Quer dizer, você gasta um valor alto por mês para ter acesso a uma ferramenta. Aí aquela ferramenta diz para você que aquele ponto não é viável, você vai contrariar a ferramenta, não faria sentido ter a ferramenta. Né? Então, se eu gasto com a ferramenta é porque eu entendo que ela é produtiva. Então, não posso contrariar ela, eu preciso seguir ela. E isso é muito fácil de você enxergar, que o pessoal faz alguns investimentos errados, dura pouco tempo. Rapidamente o mercado tira a pessoa dali, porque não era para ter. Não era para ter ido para lá. Não era para ter ido ali. Agora, Sérgio, uma coisa que eu acredito que impacte muito o negócio das farmácias é esse fenômeno que está sendo tão discutido hoje, que é o da longevidade, né? Isso. Esses dias eu li, uma informação, cientistas dizendo que o homem que vai viver 150 anos já nasceu.
né? Porque o mais velho morreu no Japão com 122. Isso. E a medicina, ela está prolongando a vida e vida saudável. E vida saudável depende de um kit individual de medicamentos. Como é que a longevidade e esse consumidor 50, 60, 70 a mais, que eventualmente está jogando bola aí no final de semana, como é que a Poupe Aqui orienta o relacionamento da rede com esse público e o impacto desse público nos resultados do negócio farmácia? Na realidade, assim, a longevidade ela já vem sustentando o crescimento do mercado farmacêutico na última década, vamos falar assim. E é uma coisa muito grande, né, Furquim? Porque a partir do momento que você tem a consciência de que você vai viver mais, né, então você está com 50 anos e você fala, não, caramba, é 70, é 75, é 80 anos que eu vou viver. Você começa a ter uma consciência maior com a tua saúde, né? Eu sou um pouco sedentário e o meu endocrinologista sempre diz, Sérgio, precisa emagrecer, né? Você precisa emagrecer porque você vai viver 80 anos, 90 anos e você precisa viver isso com qualidade. Né? Então a gente tem duas coisas muito importantes. Primeiro que a pessoa quando passa dos 50 anos, naturalmente ela começa a consumir medicamentos ligados a metabolismo, né? Como diabetes, como colesterol, como pressão alta, né? E ela começa a entender que ela precisa ter qualidade nessa outra vida dela. Viveu até os 50, tem mais 30. Nutracêuticos também, né? Complexo vitamínico. Exatamente, porque aí entra a prevenção. Né? Eu vou viver até os 80 anos, mas eu quero viver com qualidade. Aí é os outros 50% que a farmácia vende. Sim. Então, a longevidade ela é tudo para o mercado farmacêutico. E nós só estamos começando, tá, Furquinho? Né? Nós estamos assim no início do que é isso. Só para você ter uma ideia, até 2030 dobra o número de brasileiros com mais de 50 anos. 2030 está ali. Né? Não estou falando 2080, está ali. Estamos falando de 7, 6 anos. Exatamente. Então, assim, toda vez que eu converso com alguém que não é do ramo, a pessoa fala assim para mim, Sérgio, mas na minha cidade abriu X farmácias, aqui em São José do Rio Preto, que é a cidade que a gente vive, pô, em Rio Preto abriu... Mas como? Comporta todo mundo? Comporta. O mercado ele cresce esporadicamente, todo ano. O mercado farma cresce acima de 2 dígitos todo ano. O Brasil crescendo 1, crescendo 2 e o mercado crescendo 13, 10. Ele está sempre acima. Exatamente por isso. Porque em duas coisas. O poder aquisitivo do brasileiro, né, com muito custo tem melhorado, isso nos ajuda também. E a questão da idade, né? Eu tenho meu pai com 80 anos, muito saudável. Muito saudável, minha mãe com 77 também, muito saudável. Se Deus quiser, vão viver mais, vão longe. Então, se quiser, vão 10 anos aí com qualidade de vida. E é isso que tem que ter, né? Diz que o Roberto Marinho, quando a Globo completou 90 anos, né, ele recebeu dos funcionários da Globo uma tartaruga. Ele é um cara muito ligado à natureza e a tartaruga é um símbolo da longevidade, né? E aí diz que ele começou o discurso, ele falou, olha, eu estou emocionado, muito obrigado pelo presente que vocês me deram, eu tenho especial apreço por esse bichinho, pena que viva tão pouco. Porque ele era esse cara da longevidade, né? Um cara que foi conhecido por isso. Mas a gente teve já brasileiros centenários, tem brasileiros centenários, né? E caras que sinalizam que vão longe, né? Lúcidos. Isso. E eu, assim, nutracêutico é um negócio que ao longo da vida muda a tua percepção. Vou dar um exemplo. Um dia eu te contei, né? Acho que é legal a gente contar isso para as pessoas. Bacana essa história. Eu te contei que eu e minha mulher parecia um ciclo. Eu passava uma gripe para ela, ela passava uma gripe para mim. E um dia acordava com a garganta e daqui a pouco um melhorava, o outro pegava. A gente estava naquela seca terrível daqui que prejudica muito, né? O clima acaba criando uma condição para a gripe. E aí você falou, tem um nutracêutico que é a cúrcuma.
Cúrcuma longa, nunca tinha ouvido falar. Eu não sabia que era o açafrão Sim. concentrado. Curcumina, né? Curcumina. E aí, você me presenteou com uma embalagem e aquilo lá entrou para a nossa vida geral. E acabou. Acabou com gripe, acabou com dor de garganta. E aí eu comecei a ler sobre curcumina. Curcumina é antidepressivo. Curcumina é um potente anti-inflamatório e atua de forma a prevenir uma infinidade de doenças. Eu nunca imaginei que esse negócio existisse. E nós começamos a tomar a tal da cúrcuma longa, 2 comprimidinhos por dia, e estamos muito bem, obrigado, em relação à gripe, à tosse. Acabou. Isso é melhora de qualidade de vida, né? É melhora de qualidade de vida, porque, pô, a coisa mais chata do mundo dia gripado é um dia chato, né? Pô, é um dia horroroso, né? Então, é muito interessante. E esse comentário vai para o ômega 3. Sim. Esse comentário vai para tantas outras coisas, né? Complexos vitamínicos que corrigem B12, que corrigem vitaminas que são essenciais para as pessoas. Hoje é muito comum cair uma receita de uma estatina, de uma rosuvastatina, civastatina, e o próprio médico já indicar um ômega 3 Verdade. junto. É muito comum. Isso é prevenção, isso é qualidade de vida. E assim, porque é um mercado que no Brasil ele está nascendo, né? A gente vê muito anúncio, muita propaganda, então fala assim, caramba, esse mercado está muito bem explorado, está nada. O Brasil não tem 6% da população que faz o uso de um suplemento alimentar para aumentar a qualidade de vida. Ainda existe no Brasil uma coisa de que isso é remédio. Né? Aí você pega um idoso, o cara já toma lá 3, 4, 5 comprimidos, aí você fala para ele tomar mais aquilo, ele fala, pô, mas eu vou pôr mais um medicamento na minha rotina. Não é medicamento, ele é um suplemento alimentar. Qual é a função dele? É ajustar aquilo que você não comeu. Né? Quem é o brasileiro que come 6 porções de legumes, 6 porções de frutas todo dia? Não tem isso. Né? Que come peixe, o consumo nosso de peixe é baixíssimo. Então, esses suplementos vêm para consertar isso. Eu não me alimentei corretamente. Né? Isso o povo hoje faz com boi, né? O cara solta o boi lá no pasto e vai lá suplementar para ele engordar mais rápido. E a gente fica achando que isso é exercício de empurródromo de farmácia, e não é. Não é, isso é bom para a vida, isso prolonga a vida, isso melhora... Esse é o outro lado da farmácia. O remédio é para curar. Esses suplementos são para evitar que você tenha qualquer coisa. É muito importante, muito importante. Estados Unidos, a Europa, isso é extremamente avançado, muito usado. E eu estava pensando aqui, conversando com você sobre a escolha de ponto, definição de mix. Por trás disso tudo tem o quê? Tem tecnologia. E eu aproveito esse momento para fazer um agradecimento ao nosso patrocinador, que é a CIA Técnica, uma empresa que atua no sentido de oferecer o melhor da tecnologia para a sua empresa. Como é importante a gente ter um suporte tecnológico de qualidade. E é por isso que a CIA Técnica está aqui com a gente. Ela incentiva o empreendedorismo de boa qualidade. Ela é uma empresa que faz um trabalho belíssimo. Se você tem uma demanda de tecnologia, pode procurar o pessoal da CIA Técnica, que você será feliz nessa procura e receberá um atendimento de primeiríssima qualidade. Muito obrigado ao pessoal da CIA Técnica por esse patrocínio, por esse prestígio que dão aqui para o Fazer o Quê? Ô Sérgio, eu e você somos filhomaníacos, né? A gente fala disso toda vez. A gente viaja daqui e ali e vai falando de filho. Sim. Né? E eu gostaria de saber, eu sei que você tem um filho que é um cara do cérebro. Ele é completamente cerebral, ele trabalha com demandas sofisticadas, demandas sofisticadas de inteligência. Isso. Né? E isso tem um pouco a ver com essa tua construção aí de empresário, de empreendedor. Isso. Agora, eu queria saber também, além da experiência do teu filho, que é muito legal, eu queria que você falasse um pouco disso. Isso. Por que as tuas 2 meninas foram para a medicina? Não, uma só. Uma só. Isso. E a outra? A outra é jornalista. Jornalista.
Eu queria que você contasse, assim, a influência desse teu DNA empreendedor na vida dos três. Assim, o André, que é o meu filho mais velho, né, um menino extremamente inteligente, né? Essa inteligência proporcionou para ele uma formação muito boa, né? É engenheiro formado pela USP, fez metade do curso na Itália, depois de formado fez uma pós-graduação na França, hoje é diretor numa grande empresa em Campinas. Ele é o lado racional, né? Ele é o Excel da família. Ele é o Excel da família, um menino muito inteligente. Eu diria que é mais do que o Excel, porque tem muita gente que só consegue fazer o Excel, né? Entendi. O André consegue fazer o Excel e analisar o Excel, entendi, né? O resultado daquilo. É excepcional o menino. Carolina, que é médica, pediatra, né? Ela é o coração. Sim. Né? É uma pessoa também muito, muito especial. Eu sou muito apegado a essa molecada, né? Eu vivo em função deles, né? E recebo muito de volta deles, né? Isso que é importante destacar. Carolina é o coração, muito inteligente também, mas emocional na ponta de tudo sempre. E a Renata, ela é também muito inteligente, mas a Renata, eu diria que ela é o meu irmão Renato, que é advogado, um cara mais centrado, né? Mistura com o meu cunhado, que também é uma pessoa mais centrada, um administrador, está fazendo jornalismo, né? Eu diria que é a pessoa que tem mais juízo da família. Olha, que interessante, que equilíbrio legal isso. Bem muito equilibrada, legal, tal. Nunca são iguais, né? Nunca são iguais. Totalmente diferentes. Sempre a gente tem aquela sensação, como é que esse povo nasceu na mesma casa? Reações diferentes, né? E a Rose, que é minha companheira de vida aí, a pessoa que está comigo há 33 anos, né? Que é muito mais do que uma esposa, né? Uma companheira de vida mesmo, divide tudo comigo, me ajuda em tudo. Falamos exatamente sobre todos os assuntos. Também é uma pessoa mais contida do que eu, mais equilibrada. Sim. Que faz Influenciou esse lado centrado. Isso, seguramente. Seguramente. Tem um pouco de nós neles, né? Sempre. Tem. Pouco de cada um de nós. Diz que a gente é a média das pessoas com quem a gente convive, é verdade, né? É verdade. Eu sou a média dessa galera aí. Que legal, que legal. Ô Sérgio, nós temos um momento aqui que é o momento fazer o quê, né? Eu imagino que muita gente esteja à procura de um negócio e você mostrou para a gente hoje esse universo farmacêutico, né? Eu gostaria de saber o seguinte, que tipo de dica, de orientação a gente pode dar para esse empreendedor que falou, olha, faz sentido, a longevidade no Brasil está crescendo, sim, farmácia é um negócio de alto potencial, eu sou bom de relacionamento, posso construir um ambiente acolhedor, gostoso, eu vou pesquisar esse universo. O que essa pessoa precisa saber? Que tipo de preparo ela precisa ter para ingressar nesse maravilhoso mundo aí do varejo farmacêutico? Furquinho, eu acho que a primeira coisa é estar aberto à mudança, né? Nada mais constante do que a mudança no segmento farma. Como eu disse para você, é um segmento de centenário e, ao mesmo tempo, coisas estão nascendo agora, né? Nós estamos aqui conversando, está nascendo essa questão dos testes dentro da farmácia, está nascendo a questão do farmacêutico poder aviar uma receita, coisa que é novo para a gente, e a gente tem consciência de que já vai ter outra coisa nova. Esse é o mercado farma. Eu acho que por isso que ele ele não é um mercado sazonal, né? Ele é um mercado perene, né? Ele só aumenta, exatamente por todas essas coisas. Então, eu acho que a pessoa precisa estar preparado para mudanças, a pessoa precisa estar, como eu disse, conhecer de negócio, né? Administrar uma empresa e pessoas que não tem como, tudo ainda é pessoas. Todo negócio o mercado farma, Furquim, existe uma sombra. Ontem mesmo eu li uma matéria, a Amazon fez a primeira entrega de medicamento por drone nos Estados Unidos, né? Então tem alguns segmentos que estão perdendo, né? Se a gente pensar em, por exemplo, a agência bancária vai deixar de existir, tá claro isso, só não enxerga quem não quer. Farmácia não.
né? A farmácia, ela vai ser sim digital, ela vai ser digitalizada, ela vai ter CRM de primeira, né, grandeza, mas sempre terá o ponto de venda. Isso todos os especialistas dos segmentos afirmam, olha, a loja vai continuar existindo. Então eu acho que a pessoa que pensa em ter um negócio, a farmácia é sim uma grande oportunidade. Esse ramo tem uma característica, Furquim, que é assim, as pessoas que entram não saem. Algumas são tiradas do ramo, mas sair ninguém sai. As pessoas entram... Quem entrou fica. Quem entrou fica. Então eu diria assim, olha, muita consistência, é um mercado de muita consistência, não é o modismo, não é uma paleta mexicana, né? É uma coisa de primeira necessidade. Venha com vontade, venha com disposição para mudanças. E uma outra coisa importante, sempre pensando em crescimento. Eu tenho uma, eu quero ter duas, eu vendo 100, eu quero vender 200, porque esse mercado não comporta acomodado. Ah, tá bom assim, eu vou continuar assim, eu já estou ganhando aqui o suficiente para pagar minhas contas. Vem alguém com mais fome que você e passa por cima de você. Então a pessoa precisa querer crescer. Tem uma loja, eu quero ter duas, eu quero ter 3, estou vendendo 100, quero vender 200. É isso. Cabeça de vendedor, Furquinho, eu diria para você. Sim. Cabeça de vendedor comissionado, que quer vender mais e mais. O teu recorde de multifranqueado na Poupe Aqui? É o Júnior, né? Que tem? 6 lojas. 6 unidades. Na verdade, o Júnior tem 6 lojas, tem mais 3 franquias adquiridas. E o Júnior é engenheiro. Engenheiro. Nunca tinha visto farmácia na vida. Com 6 unidades. Isso, teve uma carreira brilhante como executivo. Eu tive a oportunidade nas empresas que trabalhou. de assistir um depoimento dele em vídeo. Um depoimento convincente, mas ele colocou a marca pessoal, que eu achei legal. Ele, a esposa, o envolvimento com o negócio. Os filhos, ele tem 2 filhos envolvidos no negócio. Que legal, que legal. É isso, Poupa Aqui é isso. Poupa Aqui ela é um negócio, ela pode ser uma alternativa muito interessante para a pessoa que está saindo do ramo que trabalhou a vida inteira. Hoje a gente tem um fenômeno aí interessante, né? Por exemplo, eu tenho 55 anos, eu poderia estar aposentado, meu pai aposentou com 52 anos, né? E a pessoa hoje com 50 anos, economicamente ativa, muito com os filhos em faculdade, e ele sai do trabalho, seja de um bancário, área jurídica, qual que for, e ele precisa ter atividade mais 20 anos, 30 anos. Acho que a gente entra aí também como uma boa alternativa, como é o caso do Júnior, que tem se dado muito bem no negócio dele lá. Que legal. Sérgio, muito obrigado. Te agradeço imensamente aí por essa aula de varejo farmacêutico. A nossa audiência é uma audiência muito interessada em negócios, uma audiência que quer empreender, é aquele pessoal que quer mandar na sua sexta-feira, é aquele pessoal que não quer eventualmente estar ali no emprego, batendo cartão, quer uma vida nova. Exatamente. Então hoje pode ter certeza que você ajudou muita gente a olhar para o varejo farmacêutico com a atenção que ele merece. Obrigado, estou muito feliz de te receber e desejando para a Rede Poupe Aqui um sucesso espetacular. Furquim, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui um pouquinho da minha vida. Minha vida se resume ao mercado farmacêutico. Queria aproveitar a oportunidade e agradecer aos meus sócios também. Ontem mesmo tivemos uma reunião na qual o Paulo e o Valtinho puderam estar presentes, discutindo com a gente, olhando para o futuro da Poupa Aqui, futuro dos nossos licenciados também. Muito obrigado. É isso, pessoal. Vocês sabem, a gente sai hoje no YouTube e amanhã nós estamos no Spotify. Então, acompanhe, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. A gente já está com um número bonitinho de inscritos. Ativa o sininho, faz tudo que você puder para nos ajudar a compartilhar essa mensagem, que é uma mensagem positiva, ética, de um crescimento exponencial de negócios. Muito obrigado a todos vocês que têm participado ativamente aqui do Fazer o Quê? Um abraço e até a próxima edição. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.